Sheila Sodré já está por aqui, já está pedindo café, que hoje não colocaram café, hein, Sheila? Bom dia, bem-vinda. Eu sou movida por café. Aliás, o nome do quadro é Café com Direito, eu acho justo. Pelo menos ter um cafezinho aqui pra Sheila, né? Bem-vinda, Sheila. Como sempre, eu adoro estar aqui, até porque dessa vez, Desirê, eu trouxe boas notícias. Oi? Vamos lá, porque, boas notícias não interessam. Exatamente. Quando você fala que em São Paulo foi necessária uma intervenção judicial para que o pai de um portador de doença mental tivesse direito à isenção do IPVA, e aí a gente sabe também o ICMS para a compra do veículo, eu gosto de deixar claro para a população que o governo da Paraíba, desde a primeira gestão do governo atual, que ele, por meio do decreto, ele organizou e ele facilitou a vida dos pais de portadores de síndrome de Down, de autistas, de pessoas com deficiências graves, pessoas que tenham dificuldade em dirigir um carro, por exemplo, que precisa de uma adaptação ou um carro mais especial, como, por exemplo, um câmbio automático, uma direção hidráulica, por vários problemas físicos, tá? Então, assim, para a gente é de extrema importância, porque muitas vezes o que a gente tinha, que eu me lembro, eu estava comentando nos bastidores, que entrar com processo judicial para ter direito, o Estado da Paraíba já dá com um procedimento muito mais simples. E é isso que é importante, Desirê, é a gente fazer o que a gente gosta aqui no programa, faz muito bem, que é ensinar o povo paraibano a ir atrás dos seus direitos. Principalmente um direito que não precisa do judiciário para que você conquiste. Basta você saber. Basta assistir o programa Mulher Demais. É verdade. Para estar atento a esses benefícios que nós temos legislação no Estado da Paraíba, que nós não tínhamos antes, mas que hoje já dá esses direitos que a gente vai mostrar nos slides que a gente tentou mostrar. Tela, então, para as pessoas poderem compreender. Trouxe, né, aqui algumas informações para a gente saber. Isenção de IPVA e ICMS, né, Sheila? Explica aí para a gente como é que funciona. Olha bem, porque nós não precisamos ir no judiciário para ter esse direito. Ficam isentos de ICMS as saídas internas e interestaduais de veículos automotor novo quando adquirido por pessoa portadora de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autista, diretamente ou por intermédio do seu representante legal. Parágrafo 1º, o benefício correspondente deverá ser transferido ao adquirente do veículo mediante redução do seu preço. O que significa isso? Que muitas vezes o deficiente em si, o menor, ou como ele nota aqui, o autista, ele não tem renda, mas os pais têm renda e são os responsáveis diretamente por ele. Então ele pode adquirir um carro, lembrando que o teto no estado da Paraíba foi estendido até o mês 4, abril. Correto? Uhum. Até abril. Você vai poder comprar um carro até no valor de 70 mil, tá? O valor de venda desse carro, Desirê. Eu sou meio por fora de valores de carro. Mas se o carro que você necessita é um carro especial, com câmbio automático e direção hidráulica, várias empresas aqui de veículos novos no estado da Paraíba têm uns setores específicos para atender a essa necessidade. O atendimento é muito mais humanizado para essas pessoas que chegam nas concessionárias em busca da compra desse tipo de veículo. Sheila, porque nesse caso, né, a gente vê que as pessoas que têm deficiência, por exemplo, se eu tenho alguma deficiência na perna, já vou lá e compro. Nesse caso, também é o responsável que pode ter acesso a esse benefício. Agora, olhe bem, o responsável, mas que ele está diretamente ligado, porque vai passar por toda uma perícia técnica de portadores de deficiência física. E visual também. Lembrando que o visual não é cegueira total. Sim. Se você tem deficiência visual, e essa deficiência, que é um termo técnico, é 20/200, que é a questão da distância com que você enxerga, mesmo com o seu melhor olho, que a gente chama de cegueira legal, que é uma deficiência mais aprofundada em relação à vista, mas que você não é cego, tá? Dos dois olhos. Você também pode se beneficiar na compra do carro e com isenção em relação também ao IPVA. Aí esse laudo é conseguido aonde? Vai no médico comum? Olha tudo que foi interessante, o Estado da Paraíba regulou de forma bem interessante. Tudo isso é relacionado diretamente, é um pedido administrativo feito diretamente para o secretário da Receita Estadual. O que normalmente acontece é que
essas mesmas pessoas que têm direito à isenção do ICMS e do IPVA, também são as mesmas pessoas que têm direito ao IPI e, no caso de financiamento, do IOF junto à Receita Federal. Então, o que acontece? O Estado da Paraíba, ele... assim, que aí tem que dar os parabéns, porque foi uma luta muito grande para quem advoga, para quem tinha essas necessidades. Já regulamentou e muito parecido com a regulamentação que já tem na União, né? Eu acho que já foi esses os requisitos do antigo, do próprio secretário secretário da Receita, que veio da Receita, ele trouxe muito isso da Receita Federal. Então, se você vai atrás da isenção do IPI para a compra do veículo junto à Receita Federal, essa documentação, muitas vezes esse próprio laudo, tá, que você consegue via os CIAs na Receita Federal, ele também vai servir para a mesma documentação junto ao Estado. Você não tem noção como isso facilita a vida de quem está buscando esse benefício. Muitas pessoas que estão me ouvindo já fizeram, já conseguiram esse benefício, porque quem tem problema de hérnia de disco, necessita... Tem até uma dúvida aqui, vamos ver se a gente ajuda. É a Girlene Leite. Gostaria de saber se quem tem problema crônico de hérnia de disco tem direito à isenção de IPVA. Já fiz 2 cirurgias e ainda me encontro debilitada. Exatamente. O que ela tem que ter é provar, claro, que tem capacidade de adquirir o veículo financeiramente. Isso junto ao Estado, tá? E junto à Receita também. Tudo isso você vai passar pelo primeiro processo, que é junto à Receita Federal, para ter isenção dos impostos federais. Você vai ter que ter um laudo, que seja um laudo diretamente oferecido pelo Detran, caso o Detran ainda tenha esse departamento, ou então várias empresas relacionadas diretamente que atendem o SUS, tá? Onde, o que ela vai dizer? Vai demonstrar com todos os seus exames, porque normalmente essas perícias técnicas não são os médicos especializados e nem tem como fazer exames lá na hora. Então, você tem que levar todos os seus exames, no caso específico da nossa telespectadora, vai ter que levar todos os laudos dela, os exames onde prova o problema sério, a cirurgia, vai fazer alguns testes junto ao Detran para poder adquirir essa documentação para fazer essa requisição. É o tipo de coisa que compensa, que vale a pena. Você vai poder se locomover com um veículo novo, confortável, a um preço considerável em relação ao mercado. Porque a isenção, quando o Estado da Paraíba dá... olha bem, está falando aqui da isenção do Estado, que é o ICMS, mas tem a isenção também federal, né, que você vai poder financiar e sem aquele grande imposto do IOF e o próprio imposto do IPI. Isso já reduz consideravelmente. Ô, Sheila, tem uma dúvida aqui da Lourdes, que ela diz o seguinte: minha tia é mãe de uma criança com paralisia cerebral. Informaram que ela tem direito a uma porcentagem junto ao benefício. É verdade? Será? Eu fiquei sem entender aqui. Que benefício seria esse? Não. Eu acho que ela está falando referente ao ICMS, a questão da Previdência, que a gente pode deixar para outro momento. Certo. Mas, no caso dela, ela teria direito a essa compra desse veículo, por exemplo. Tem mais arte? Vamos ver. Tem, sim. Aí vem, são isentos do pagamento do imposto os veículos novos de fabricação nacional, tá? Ou nacionalizados, como nós temos algumas empresas que são nacionalizadas, de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física. Aí a gente volta referente a visual, mental severa ou profunda, autista, adquiridos diretamente ou por intermédio do seu representante legal, desde que atendidas as condições previstas na legislação estadual de isenção do ICMS, que é isso que a gente está falando. Aí vem os triciclos de propriedade de pessoas com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autista, adquiridos também diretamente ou por intermédio do seu representante legal, limitados à isenção a um veículo por beneficiário. Claro, né? Porque vai fazer uma frota também, né, Sheila? Por que acontece realmente em outros estados? Que isso é importante a gente dizer. O CONFAS, que é o conselho que permitiria que o Estado da Paraíba desse esse tipo de isenção, ele já tem e já concedia esse benefício há muito tempo, a outros governos, em outras épocas também no nosso estado, para o nosso estado da Paraíba. Só que nenhum governador tinha estabelecido e estendido esse benefício. Então, era uma luta constante, ocupando o judiciário, com mandado de segurança, e acabava todo mundo ganhando, porque aquela história, como é que você, que tem apenas uma hérnia de disco, tem um benefício, mas eu, que tenho problemas muito mais sérios e que necessito, por exemplo, de um carro maior para poder colocar uma cadeira de roda, para poder facilitar a entrada e a saída, eu não tenho esse benefício. Então, era questão de isonomia. E o Estado, os estados, eles não têm impedimento legal para estender esse benefício, porque o próprio CONFAS já permite essa extensão. Então, é um excelente benefício. Sheila, deixa a gente ir para o intervalo.